Tá, filho? Joga aí, sua vez. Quanto? 2 e 3. 2 e 3 é? 5. Tá, mexe aqui, ó. Seu pino aqui, ó. 5 casas. Daí que é minha vez agora, filho. 5 e 6. 5 e 6 é? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Beleza, filho? Você parou no pare. É, não pare, tá bom? Então isso significa que a gente tem que parar agora, porque eu tenho que gravar meu vídeo. Tá bom, Fê? Depois a gente continua. Você já jogou na loteria? E rifa, já participou? Será que é pecado jogar na loteria ou participar de qualquer tipo de sorteio? E será que a Bíblia nos dá alguma orientação a respeito? E a rifa na igreja, que é mais conhecido como ação entre amigos, também pode? Assunto polêmico, né? Mas como aqui a gente não se omite a nenhum tipo de assunto, principalmente aqueles relacionados à vida cristã, não seria esse assunto que nós deixaríamos de falar. Lembramos aqui que os assuntos tratados no nosso canal não visam polemizar ou simplesmente levantar um problema para que você resolva, porque isso seria covardia e desprezo da nossa parte. O propósito aqui é sim tirar todas as dúvidas e sempre te orientando naquilo que for preciso, beleza? Então assiste o vídeo até o final porque é bênção na tua vida, valeu? Solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. O vídeo de hoje foi sugerido por um dos nossos inscritos aqui no canal, que se denomina aqui como Capoeira Pura. E assim como ele, se você tem alguma sugestão de temas para serem tratados aqui no canal referentes à vida prática cristã, deixa nos seus comentários aqui embaixo que teremos o maior prazer de tirar as suas dúvidas e te orientá-lo naquilo que for preciso, valeu? Então não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, pois sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai estar te avisando para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Bora pro vídeo. Nosso irmão deixou a seguinte sugestão que eu estarei lendo aqui. Ele diz exatamente o seguinte: se possível, traz um vídeo sobre jogos de azar, sobre ações entre amigos, que é uma rifa com outro nome, que é feito nas igrejas e se é correto. E sobre futebol, já que hoje já vi irmãos faltarem culto por causa de um jogo importante do seu time de coração. Bem, irmão Capoeira Pura, noutra oportunidade falaremos sobre os fanáticos de futebol. Até porque a sugestão que você dá aqui sobre jogos de azar já dá bastante pano para manga. Mas fica tranquilo que vamos orar por esses irmãos que deixam de congregar simplesmente por causa do jogo de futebol. Agora, falando sobre jogos de azar e principalmente sobre sorteios e rifas nas igrejas, certamente a dúvida não é só sua, mas tem muita gente que questiona essas práticas. Às vezes realmente estão sinceros e têm dúvidas a respeito, outros apenas criticam, não concordam, porém não sabe nem o porquê disso. Mas tranquilo, vamos destrinchar o assunto e tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Pois bem, primeiro vamos dizer como a gente aqui do canal enxerga essa questão do sorteio segundo a palavra de Deus. Para começar, trouxemos 2 exemplos bíblicos. 2 sorteios em 2 situações completamente distintas e em seguida faremos brevemente uma análise de cada uma dessas passagens bíblicas. O primeiro relato está no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 23. O texto diz o seguinte: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e os dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes
pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. No Império Romano, os soldados responsáveis pela execução de um condenado tinham o direito de ficar com suas vestes após a sua crucificação. No caso de Jesus, a sua túnica era uma túnica sacerdotal, ou seja, os soldados não queriam possuí-la apenas por um capricho, mas possivelmente para lucrar com ela futuramente. Desta forma, ao invés de rasgá-la e dividir os seus pedaços entre aqueles 4 algozes, decidiram, em um sorteio, quem iria ser o contemplado em receber a túnica sacerdotal do rei dos judeus. Este relato demonstra que era natural, naquela época, usar o método do sorteio para definir quem poderia ficar com um determinado prêmio, onde pelas regras todos teriam direito de receber aquele bem. Contudo, como o bem era um só, fazia-se um sorteio para definir de quem seria o prêmio. Uma forma simples e ágil de resolver determinadas questões como essas. Essa simplicidade e agilidade também está relatado em outro texto, só que agora com uma finalidade muito mais nobre. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 12 ao 26. A Assembleia apontou 2 homens, José Justo, também chamado de Barsabás, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces os corações de todos. Indica-nos qual destes 2 homens escolheste como apóstolo para substituir Judas, que foi para um lugar que merecia. Tiraram então sortes, tendo estas caído sobre Matias, que passou a ser apóstolo com os outros 11. Mas quando se trata de sorteio, a Bíblia não menciona apenas esses 2 relatos, mas diversos outros, como aquele onde os sumos sacerdotes lançavam sortes através do Urim e do Tumim, o exemplo dos israelitas que lançaram sortes para determinar quem herdaria a terra e como seria feita aquela distribuição. Israelitas esses que lançaram as sortes para descobrir o pecado de Assa, e também como seria a escala de serviço dos sacerdotes e dos levitas no templo, além do sorteio realizado pelo profeta Samuel, que tinha como intuito eleger Saul como rei de Israel. Ah, professor, então eu posso, mediante esses preceitos bíblicos e históricos, jogar na loteria para, quem sabe, eu ter uma vida melhor? Claro que pode, mas não deve, e eu vou explicar por quê. Primeiro, precisamos entender quais eram as circunstâncias e os critérios que envolveram aqueles sorteios e qual a finalidade dos resultados obtidos após aquele sorteio. E só depois poderemos determinar se tal sorteio é legítimo ou não. Para isso, vamos pegar o exemplo do livro de Atos dos Apóstolos que lemos, quanto à escolha de um homem que deveria substituir Judas Iscariotes no apostolado de Jesus. Pedro, que era o discípulo mais experiente daquele grupo, determinou quais seriam os critérios para um apóstolo assumir aquela cadeira. E foi ele, por uma revelação de Deus, que identificou que a equipe estava desfalcada e precisava urgentemente escolher um substituto. E todos entenderam que aquilo era legítimo e que assim precisavam, o quanto antes, escolher alguém para ocupar aquele lugar. Os critérios eram que fosse um homem irrepreensível e que tivesse acompanhado o ministério de Jesus desde o seu batismo e sido também uma testemunha ocular da sua ressurreição. No entanto, eles não escolheram o sorteio de imediato como método para definir quem seria esse novo apóstolo, pois isso seria no mínimo leviano. Mas sim, após de ter escolhido pessoas que tinham as qualificações ideais para ocupar aquele lugar, foram buscar a Deus ardentemente. E após essa oração, como não houve nenhuma manifestação física ou sobrenatural, decidiram lançar sortes, porque entenderam que a escolha deveria ser feita pelo próprio Jesus, porque foi ele que originalmente tinha constituído esse ministério. Repare aqui que não foi só a facilidade e a agilidade de um sorteio o fundamento principal para escolher um substituto para Judas Iscariotes.
mas sim estabeleceram critérios legítimos para os candidatos e principalmente resolveram aquilo em oração. E só após isso foi confirmada a vontade de Deus. Ou seja, ainda que o método do sorteio pareça ser o mais justo e mais simples na sua execução, o que vale sim é a oração e a finalidade do porquê aquele sorteio está sendo realizado. Enfim, você pode até querer orar por um sorteio de um livro ou por um bilhete da Loteria Federal. Mas antes, responda as seguintes perguntas. A finalidade desse sorteio é para a glória de Deus? Este sorteio beneficia outras pessoas e é para uma causa nobre ou apenas para o meu benefício pessoal? Um outro exemplo aqui. Certa vez, quando eu morava no Rio Grande do Sul, conheci um rapaz que estava passando por uma situação financeira muito difícil. E ele decidiu jogar na loteria. Ele pegou alguns papeizinhos, escreveu diversos números em cada um e jogou os mesmos para o alto. E da forma que caíram, ele separou 5 daqueles números, foi até a casa lotérica e fez um jogo na loteria. Pergunta, ele foi premiado? Claro que não. Porque mesmo após ele ter orado, a finalidade era o benefício próprio por meio do enriquecimento fácil. Ou seja, ele foi levado pela cobiça. E certamente tal atitude não é aceitável diante de Deus. Por isso, entenda uma coisa, Deus escuta a sua oração, mas não significa que Ele irá responder todas elas positivamente, porque Ele conhece qual que é o intuito do seu coração. E cuidado, porque a Bíblia diz que o desejo de enriquecer rapidamente te levará ao castigo. E parafraseando o livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 11, o que vem fácil, vai fácil. Portanto, se você pretende ganhar dinheiro, que seja por meio do seu trabalho. E se você quer prosperar, administre bem o seu dinheiro, mas principalmente glorifique a Deus com o que você ganha e com o que você possui. Pois fazendo diferente disso, com certeza você estará pecando. Ah, mas e os sorteios que são feitos na igreja? E a chamada ação entre amigos? O princípio aqui é o mesmo. Quem elabora tais sorteios devem orar a Deus. E a finalidade última desses sorteios deve ter como propósito glorificar a Deus em todo o seu processo. Ou seja, se a sua igreja local está promovendo um bazar, uma cantina ou até uma rifa para angariar fundos, que seja sempre voltado para promover a extensão do reino de Deus. No entanto, a chamada ação entre amigos deve ser evitada ao máximo, pois certamente irá gerar uma certa expectativa àquelas pessoas que estão concorrendo ao prêmio e principalmente frustração naqueles que não ganharam após o sorteio. Pois será que aqueles irmãos José o Justo e Matias não criaram expectativas, até porque estavam concorrendo a um dos cargos mais importantes da história? E podemos continuar conjecturando dizendo, e aquele que perdeu? Será que não ficou frustrado? Enfim, esse é o risco que se corre quando se usa o sorteio para definir alguma coisa na igreja. Por isso se deve evitar expressamente os sorteios e rifas nas igrejas. Até porque a Bíblia nos ensina que para se manter a obra de Deus, deve-se contar apenas com a doação dos seus fiéis. Contudo, fazendo eu uma pesquisa e conhecendo a realidade de algumas igrejas, cheguei à seguinte conclusão: muitos pastores, tementes a Deus, permitiram tais métodos de arrecadação em suas igrejas devido à baixa adesão dos seus fiéis nos seus projetos e principalmente o baixíssimo engajamento da sua membresia. E assim muitas vezes os recursos se tornam limitados quando se deseja estabelecer novos projetos ou quando acontece algum imprevisto na estrutura da igreja ou alguma necessidade humana que ela precisa atender no meio da sua comunidade. E isso não é uma administração desses pastores que eu pesquisei, já que observei que apenas 33% daqueles que obtêm renda nas igrejas são dizimistas e ofertantes fiéis. Além do que, ter uma reserva financeira para futuros imprevistos ou necessidades é inconstitucional, já que isso se configuraria
como investimento e todo investimento visa um lucro. E como você já deve saber, a nossa Constituição Federal lavra que toda igreja é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. E se você tem alguma dúvida ainda quanto a isso, procure o pastor da sua igreja, porque ele é a pessoa ideal para tirar as suas dúvidas e confirmar todas essas informações que estamos te dando aqui. Enfim, cada líder sabe da sua necessidade e como deve usar cada um dos meios de arrecadação. Até porque é ele que prestará conta diante de Deus. E é sabido de todos que determinada igreja pretende legalizar tais práticas, como um bazar, uma lanchonete ou até uma editora. Isso será feito por meio de outro CNPJ e uma administração externa e que não tenha nenhum vínculo financeiro com a Igreja do Senhor. E para concluir o nosso vídeo de hoje, antes de você levantar qualquer questionamento quanto à administração financeira da sua igreja, faça a seguinte reflexão. Faço parte desses 33% que ofertam e dizimam regularmente? Estou de fato engajado nos projetos e nos desafios da minha igreja local? Como eu disse anteriormente, procure o seu pastor se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso. E não se deixe levar pelos boatos, pois falar mal da liderança certamente não é um atributo de quem realmente serve a Deus. Assim, se você precisa de algo porque está passando por uma dificuldade financeira ou acha que o sorteio é o único caminho para você tomar determinada decisão, mesmo sendo tais métodos não serem explicitamente condenados pela palavra de Deus, segundo os diversos versículos bíblicos que citamos aqui, faça antes como os apóstolos. Ore. Tenha a palavra de Deus como parâmetro para suas escolhas. Entenda que o cristão genuíno é guiado permanentemente pelo Espírito Santo de Deus. Porque, se assim fizermos, Deus estará sempre conosco. Nós aqui do canal, tamo junto.